Rosa Parks era uma costureira de 42 anos quando entrou para a história dos Estados Unidos. Em 1955, ela estava num ônibus na cidade de Montgomery, Alabama, quando um homem branco exigiu que ela se retirasse do banco onde estava, para ele poder se acomodar. Rosa se recusou a sair, desafiando as leis que exigiam que os afro-americanos abrissem mão de seus lugares nos transportes públicos, caso todos os lugares para brancos estivessem ocupados. Com esse ato, Rosa foi presa e multada em $14. Mesmo que a prisão da costureira tenha iniciado um movimento de luta pelos direitos dos negros, sua história mostra claramente que as leis humanas algumas vezes podem ser injustas. Mas existe uma lei que não tem imperfeições, a lei divina. Hoje a lei de Deus é alvo de muitos ataques. Céticos e relativistas a acusam de ser autoritária e controladora. Muitos cristãos afirmam que ela é desnecessária, porque foi abolida com a morte de Cristo. Afinal, como devemos considerar a lei de Deus? Qual a importância dela em nossa vida? Quando estudamos o Antigo Testamento, percebemos um padrão constante. A obediência à lei divina é resultado de salvação, da salvação dada por Deus. Os israelitas não se tornaram o povo de Deus por obedecer a Ele, e sim por causa da graça dele. Moisés explica da seguinte maneira: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que Ele fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, o rei do Egito. Em outras palavras, Deus não os salvou por serem suficientemente bons, mas simplesmente por causa de seu amor. Estudos sobre o Antigo Oriente Próximo mostram que a aliança de Deus com o povo de Israel está baseada nos tratados feitos entre o suzerano e seus vassalos. Antes de apresentar os deveres do subordinado, o soberano falava de todos os benefícios que lhe havia feito, como o tinha salvado de seus inimigos e lhe dado a oportunidade de ter uma vida melhor. Somente então eram apresentadas as estipulações. Por essa razão, antes de anunciar a sua lei, os 10 mandamentos, Deus lembrou os israelitas do que ele havia feito. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Antes da lei, havia a salvação providenciada por Deus de maneira extraordinária. Na verdade, todo o livro de Êxodo está fundamentado nessa mesma estrutura. Os capítulos 1 a 19 relatam o que Deus fez por seu povo, e os capítulos 20 a 40 apresentam a obediência correspondente. Outro exemplo é o livro do Deuteronômio, que também está dividido em ações de Deus por seu povo, dos capítulos 1 a 4, e os mandamentos, capítulos 5 a 26. Todo o Antigo Testamento se baseia nesses conceitos estabelecidos no Pentateuco. O Novo Testamento, assim como o Antigo, apresenta a obediência à lei de Deus como resultado da salvação. O apóstolo Paulo mostra esse fato de maneira muito clara em Efésios 2, 8 a 10, onde lemos o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto resume todo o processo da salvação. Ela se origina na graça de Deus, não é alcançada por meio de nossa obediência, não por obras, mas seu resultado é a obediência, para fazermos boas obras. Embora muitos imaginem que Jesus tenha rebaixado a lei de Deus, ele falou muitas vezes sobre a importância dela. Jesus a resumiu em 2 grandes princípios: amor a Deus e ao próximo. É óbvio que um sumário, um resumo, não exclui nem modifica o conteúdo resumido. Além disso, Jesus disse que não veio abolir a lei, mas cumpri-la, e fez isso explicando o profundo sentido dos mandamentos da lei de Deus. Ele repreendeu aqueles que anulavam os mandamentos de Deus por meio de tradições. O Antigo Testamento previa que, quando viesse o Messias, não mais seria necessário oferecer sacrifícios. Depois da morte de Cristo, as leis que regulamentavam o santuário não mais precisam ser obedecidas. Mas, ao longo do Novo Testamento, os apóstolos afirmam que a lei de Deus deve ser guardada pelos cristãos. João, por exemplo, escreveu o seguinte: sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Em 1 João 3, verso 4, o apóstolo define pecado, especificamente como transgressão da lei de Deus. Tiago também fala de maneira positiva sobre a lei de Deus. Ele escreveu:
qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. O livro do Apocalipse mostra a importância da lei de Deus imediatamente antes da volta de Cristo. De um lado, Satanás tenta invalidar a lei. De outro, o povo de Deus é descrito como aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mais do que isso, eles terão uma compreensão correta sobre a lei e o Evangelho. Apocalipse 14:12 afirma que eles guardam os mandamentos de Deus, a lei de Deus, portanto, e a fé em Jesus, o Evangelho. O Novo Testamento é bastante claro sobre a lei de Deus, mas algumas pessoas imaginam que Paulo ensinava que a lei de Deus não mais precisava ser guardada. Realmente, o apóstolo tem algumas afirmações que parecem contradizer o restante da Bíblia. Só parecem. Afirmações como estas, por exemplo, não estais debaixo da lei, e sim da graça. Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei. Como entender esses versos, esses textos que Paulo escreveu? Uma leitura mais atenta mostra que estar debaixo da lei significa estar debaixo da condenação da lei. Na Epístola aos Gálatas, Paulo usa como sinônimas as seguintes expressões: debaixo da maldição, por desobedecer à lei, debaixo do pecado, sob a custódia da lei, debaixo da lei e sob a lei. A razão para isso é simples. O salário do pecado é a morte. Para aqueles que desobedecem à lei de Deus e não experimentaram a salvação, a lei só pode pronunciar realmente uma sentença de morte e condenação. Quando aceitamos a morte de Cristo, no entanto, somos justificados, isto é, somos absolvidos diante da lei de Deus. Todos os nossos pecados são perdoados e estamos livres da condenação dada a quem transgride a lei de Deus. Mas, em vez de eliminar de nossa vida a lei, passamos a obedecê-la. Por meio do Espírito Santo, que escreve a lei de Deus em nosso coração, o preceito da lei se cumpre em nós e passamos a cumprir toda a lei de Deus. Afinal, o próprio Paulo afirma que a lei é santa, espiritual e boa. Que tal agora ler em sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, e pedir que Deus o ajude a ser fiel aos seus mandamentos? Vale a pena ser fiel.